Quem vai trabalhar a parte técnica? Quem vai trabalhar a parte técnica? Abre microfone, fecha microfone. Tem alguém que foi designado para essa função? Não. Sou eu, meu nome é Samira, sou estudante de História da Ah, Unifesp, sou monitora da Patrícia e vou estar aqui coordenando a sala, abrindo a sala e comecei a gravar já. Mas aí depois tá já está bom, cortando. tá bom. É Samira, né? Samira? Isso. Então podemos começar, Samira? É possível? Sim, então tá bom. Isso, podem já começar. Tá bom. Bom, olá a todos, todas, todes. Estamos hoje no dia 25 de maio, né? O dia que foi eleito como o Dia da África. Na verdade, esta data se remete a 1963, dia 25 de maio de 1963, data da fundação da Organização da Unidade Africana, a antiga OUA, que hoje se chama apenas Unidade Africana. Este dia é celebrado no continente africano e também diz respeito à diáspora africana, a diáspora que foi produto resultante do tráfico atlântico, da violência colonial e tudo que nós sabemos, né? Então, o Dia da África, que também foi chamado outrora de Dia da Libertação da África, o Dia da Libertação do continente africano, é um momento importante para refletirmos, como eu já disse, né? Eu acho que é necessário que a gente pense a dimensão dessa data, mas não apenas olhando para a África, porque afinal de contas, segundo a própria UA, Unidade Africana, a diáspora se constitui na sexta região africana. Então, alguns eventos que acontecem no continente africano, alguns acontecimentos importantes, inclusive na área da arte, levam em consideração a diáspora como também uma das regiões africanas. Então é importante que consideremos isso, né? Hoje, eu acho que nós temos nesta mesa um assunto importantíssimo, até porque nós falamos dessas conexões entre as conexões atlânticas, as conexões entre os dois lados do Atlântico. Quando a gente pensa a permanência do pano da costa, por exemplo, nas tradições afro-brasileiras ou nas tradições matrizes africanas do Brasil, o fundamental é perceber como esse diálogo atlântico se manteve diante da violência do tráfico atlântico, diante do sistema servil, diante da violência imposta pelo escravismo, como determinadas referências permaneceram no imaginário negro do lado de cá do Atlântico, como é o caso do Pano da Costa, inclusive lendo um pouco sobre a tradição, nós ficamos assim impressionados com as estratégias para a manutenção não só do pano, mas da técnica de confecção do pano da costa, né? Relatos importantes de africanos que transitavam por exemplo, entre Lagos e Nigéria, é, entre Lagos e Brasil, Lagos na Nigéria e o Brasil, isso no século XIX ainda, fazendo o comércio de muitos objetos, muitos artefatos, entre eles o pano da costa. Então, é sabido que essa arte ela não é comum somente no que diz respeito à cultura iorubana, basicamente o Benin e a Nigéria, mas que se encontra também em outros países, como Senegal, como Gana, como Congo. Então é importante destacar aqui que o uso do pano da costa do continente africano encontra correspondência no Brasil e encontrou no passado, eu não sei hoje se é algo que está mais restrito, mas no passado também o pano da costa era algo recorrente em Recife, Rio de Janeiro, as Minas Gerais. Então eu acho que fazer esse trabalho que a nossa entrevistada tem feito é de fundamental importância. Sem mais delongas, eu vou me dirigir agora a nossa a pessoa que é
o alvo das nossas atenções nesse presente momento, que é a Iraildes Maria Santos, ou Ira Azipá. Ela é, ela é filha da Ialorixá Nidinha de Iemanjá. Ela é sobrinha da professora, coreógrafa e cantora Inaicira Falcão. Ela é neta do Alapini, supremo sacerdote do culto a Egungun, artista visual e escritor Dioscórides dos Santos, o nosso mestre Didi. Ela é bisneta de Maria Bibiana do Espírito Santo, a nossa importante referência Mãe Senhora de Oxum. E, por último, ela foi iniciada pela não menos importante Ialorixá Estela de Oxóssi, na casa conhecida como Ilê Axé Opô Afonjá. Né? A Iraildes, ou Ira, como ela prefere ser chamada artisticamente, é mestra, artista da tecelagem, atividade que exerce há 19 anos, que é o trabalho de tecer o pano da costa, que na língua iorubá nós chamamos de alacá. Né? Ela tem se dedicado ao trabalho de formar e, como ela mesma diz, empoderar mulheres através do fazer artístico e ancestral dos panos da costa. Então, a nossa entrevistada hoje, ela vai falar sobre essa experiência, sobre a Casa do Alacá, que é uma entidade que ela coordenou por vários anos, e falar um pouco da experiência desse trabalho, que é um trabalho de resistência também, porque trabalhar, pensar todo o fazer, todo o processo de confecção do pano da costa, isso também é muito importante, porque tem aí também um saber que a gente precisa entender, precisa conhecer, etc. e tal. Então, Ira, eu vou pedir a você que nos fale um pouco do seu processo. Né? Eu tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer, mas antes de mais nada, nós gostaríamos que você nos brindasse com a sua fala, explicando o que leva a todo esse processo de não deixar que morra o trabalho, a referência do pano da costa ou do alacá. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agô aos orixás, aos nossos ancestrais, né? Benção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Benção amanhã. Falar um pouco sobre esse trabalho, né, de preservação, para mim é importantíssimo, né? Você fala sobre essa riqueza de a gente aprender, de estar ligado. Então, assim, a minha família eu sou descendente de uma família ancestral do Ilhaxé Opó-Afonjá, nasci aqui no Ilhaxé Opó-Afonjá, então vivenciei essa criação da Casa do Alacá, do desejo de Mãe Estela em preservar a tradição do pano. Então, assim, na década de 80, quando o mestre Abdias vem aqui ensinar um pouco pouco não, quase tudo, né? Porque ele foi a pessoa que difundiu a técnica de tecelagem na Bahia, mestre Abdias, e alguma coisa caiu lá. Ela caiu, será? Tá, peraí, tá voltando. Você Pronto. sumiu da tela e agora. Desculpa. Então, a Mãe Estela, ela tinha uma visão impressionante em relação a isso, né? De preservar a tradição do pano. Então, ela, com a história de Mestre Abdias, ela implantou a tecelagem aqui. E na década de 80, com alguns filhos de santo. Era muito jovem, então assim, a minha trajetória familiar já me remete para isso, né? Para essa preservação da tradição, da cultura, por ter nascido dentro de um espaço religioso, e aqui a gente agrega muitos conhecimentos, né? Como a dança, como o canto, como a ferramenta do orixá. A gente já nasce aprendendo um pouco sobre cada item desse e tendo que preservar esse conhecimento, né? Essa nossa história, nossa identidade.
Quando eu vi o Pano da Costa, imediatamente eu me apaixonei. Eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, a história de ligação com a arte do TC, ela vem muito mais desde os 19 anos que eu tenho na casa. Acho que vem, né, da minha linhagem familiar, que é ligado à arte em si, né? Não só da arte da escultura do mestre Didi, mas como a arte do cantar de Naicira e como outros antepassados nossos que trabalhavam com a cultura em si, né? Então, quando eu vi o Pano da Costa, eu me apaixonei. Eu vi algo mágico acontecendo, né? Essa ligação ancestral, me me levando para isso, para conhecer a técnica e aprender a técnica de tecer. Então, na década de 80, como eu era muito nova, alguns jovens, alguns filhos de santo que tomaram essa primeira oficina, né? E eu não podia participar porque eu era muito criança. E Mãe Estela, com a sabedoria dela, que eu digo assim, a história da educação dentro do Ilhéu Pofongá é impressionante, né? Começa com Mãe Aninha, com essa visão dela da necessidade dos jovens ter que estar com anel, que estar estudando, de estar preservando, de estar falando. E aí vem para a Mãe Senhora, né, com esse legado de trazer os intelectuais para agregar a força do axé e para a gente ser reconhecido lá fora também, né, dessa importância de a gente preservar tudo isso dentro do espaço religioso. E aí vem Mãe Estela, com a mini comunidade Albabi, com a educação, na base da educação, e fortalecendo isso tudo, agrega, né, faz um laço. E eu fiz parte da mini comunidade Albabi. Eu entro na escola, na Eugênia Anne, com a criação da escola, e quando eu participo da escola, que temos teatro, isso nasce na criança, no jovem, o interesse de aprender, de cultivar a sua cultura, as suas raízes. E acho que caiu de novo. Não está aparecendo. Está aparecendo que eles estão todos escuros. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Pode continuar, por favor. Aí, com esse ensinamento, em 2002, eu já estava uma adolescente, porque como a gente fez parte de uma escola, de um trabalho já dentro educacional na base, né, que aqui a mini comunidade Babi é dentro do Ilhéu Pofongá. É uma escola que já trabalha a base. Então, aquilo que a gente sentia falta na escola pública lá fora, a gente tinha dentro do espaço religioso, né? Que era a história dos nossos antepassados, a arte, a cultura, a dança, a memória. Então, esse legado foi passado para a gente dentro da escola e dentro do espaço em si. Porque quando você fala da criação do pano, da história do pano, né? Que é uma identidade que o pano traz. Então, a gente, quando começou a fazer a tecelagem no espaço, a gente queria preservar essa identidade. A gente queria manter essa história, essa memória viva. E, além de ser uma indumentária importantíssima no lado religioso, porque estava se perdendo, porque vinha da África, né? Como você falou, vinha da Nigéria, vinha de Gana, vinha de outros lugares pelo navio. Era muito tempo para poder as filhas de santo e as mulheres que vendiam, porque não era só as filhas de santo que usavam. Você vê as vendedoras de acarajé, as quituteiras, sempre enrolada com um pano de alacá, porque ali está a história de vida dela. O pano traz a história de vida de cada ser humano. Tanto que na África, a criança, quando nasce, ela recebe seu primeiro pano, quando ela faz 15 anos, ela recebe outro, quando se casa. Ali vem contando a história de cada um, né? Então, o pano ele remete a uma memória e uma identidade de vida de cada ser humano. E dentro do candomblé tem isso também, existe hierarquia do pano, né? Você usa o alacá quando você tem 7 anos de santo, de iniciação, aí você usa o alacá, né? Então, você tem uma trajetória. Eu estou falando porque você falou da memória do tecido, da criação do tecido. Então, quando uma Estela bota uma casa do alacá, ela faz um trabalho de preservação dessa memória e de uma arte, de uma cultura que nos pertence, que estava se perdendo, né? Mestre Abdias, de uma das conversas com ela, fala sobre isso, sobre essa tristeza de não ter outras pessoas para passar, dar continuidade. E Mãe Estela, com a sabedoria que ela tinha,
ela pegou, na época, em 2002, pegou a juventude que estava ociosa e botou para aprender uma técnica que saberia que seria preservada pela essa juventude que estava com sede de algo para aprender. E eu fazia parte dessa juventude naquela época, porque a gente, do Ilhéu Pó-Afonjá, a gente é o primeiro terreiro que tem uma associação de juventude ao Pó-Afonjá. A gente fez uma associação de jovens que a gente queria trabalhar e queria preservar todas as artes ligadas ao candomblé, vinculada à arte negra, né? A arte sacra. Então, a gente começou a trabalhar isso. Então, a gente teve um projeto chamado Arague Bobo, que trabalhava a arte em madeira, em tecido, conta, a dança, a fala, a letra das músicas, né? O que se fala, como a gente pronuncia, porque dentro do axé é tudo oral. Então, a gente falava de uma forma e se escrevia de hoje, diferente do que realmente é escrito lá fora. Então, o dialeto de dentro do espaço religioso não é o mesmo que você encontra lá fora, porque a gente aprendia tudo oralmente. Então, geralmente, a gente ouvia de um jeito e era de outro, e a entonação das coisas. Então, a gente passou a trabalhar isso tudo. E a tecelagem agregou isso também, né? Porque a gente aprendia a história do tecido, quando alguém vinha para conhecer um pouco da história desse tecido, além de a gente estar preservando para a gente, vem muita gente de fora, vem gente dos Estados Unidos, já dei oficina para pessoas de fora do país, pessoas daqui também. Então, a gente falar dessa história, dessa memória, é importantíssimo. Para mim, principalmente, dar continuidade a esse trabalho que Mãe Stella iniciou, e eu espero que tenha mais e mais pessoas que queiram participar desse sonho, que eu digo que é um sonho, foi um sonho meu de infância, de aprender, e de Mãe Stella de colocar uma casa de tecelagem dentro do espaço religioso, preservando uma cultura que é de todos nós, né? Mas se alguém não tomasse à frente, seria algo que seria só mais um traje de luxo, né? Não uma coisa que guarda uma memória, uma história de um povo negro que luta para manter a sua história viva. Acho que já falei um bocadinho, né? Tá sendo... Um importante depoimento, isso é necessário. Até porque, como eu disse para você, antes mesmo da gente começar essa entrevista, não existe um lugar exclusivo do saber. Existem lugares de construção de saberes. E seguramente as comunidades terreiro se constituem num desses lugares de fundamental importância. Inclusive, quem é de dentro das casas, dos terreiros, das casas de culto, enfim, falemos do candomblé Angola, falemos do candomblé Jeje, falemos do candomblé Queto, a gente sabe que são muitos saberes, são muitos conhecimentos agregados, né? Ira, queria que você falasse um pouco sobre o seguinte: em 1984, o IPAC, né, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, ele promoveu um curso no Ilhéu Pó-Afonjá, que foi o primeiro curso de confecção do pano da costa, sob a coordenação de Mestre Abdias do Sacramento Nobre. Fale-nos mais um pouco sobre Mestre Abdias. Quem foi Mestre Abdias e qual é a relevância dele? Porque é isso, né? A gente fala de personalidades negras. Você conheceu o Mestre Abdias, mas nós que estamos conversando com você não conhecemos. Não o conhecemos. Fale um pouco sobre a trajetória de Mestre Abdias, que me parece que é fundamental para entender essa permanência do trabalho na confecção do pano da costa. Por favor. Olha, na verdade, nesse ano, eu tinha 10 anos de idade. Eu conhecia o Mestre Abdias de curiosidade mesmo, de criança, sentada no barracão, vendo ele passar a técnica para meu irmão, para os outros filhos de santo da casa. Então, assim, eu sei da importância do legado de Mestre Abdias, porque ele quis que esse legado não morresse, né? Tanto que ele se propôs vir para os espaços religiosos, onde ele achava que, por direito, pertencia a dar continuidade, que não deixasse morrer. Quando ele conversou com a Estela, foi um dos desejos, né, dele, que se preservasse a técnica, né?
Então, assim, hoje ele é conhecido mundialmente como uma pessoa que, vamos dizer assim, preservou com muito amor a técnica da tecelagem. E para a gente, para a casa do Eliashel Porfanjar, foi fundamental esse olhar de Mestre Abdias, né? Porque ele já fazia, se você vê a história dele, ele fazia para algumas senhoras, né, que compravam, ele trabalhou de várias coisas até ser contratado pelo IPAC para ensinar a oficina de tecelagem, mas ele nunca deixou de querer passar a técnica para outras pessoas, para que essa técnica não morresse. Então, assim, dentro dos espaços religiosos, ele é conhecido muito pelo percussor, né? A pessoa que mais difundiu a técnica de tecelagem e que preservou a memória do tecido na Bahia. Que bom. E é importante isso que você está dizendo, porque como desdobramento dessa oficina de 84, o IPAC da Bahia, ele lançou uma obra em 87 que se chamava A Presença do Pano da Costa na Bahia. Essa obra, inclusive, teve participação da não menos importante artista e designer Goya Lopes e da Lurdinha, que era filha, deve ser viva, imagino, né? Lourdes, Maria de Lourdes Nobre, filha de mestre Abdias. Você tem conhecimento dessa obra e se você tem conhecimento, você acha que ela teve a difusão necessária aí no estado da Bahia? Ou no Brasil também? Eu li, sim, eu conheço um pouco sobre essa obra, mas eu acho que faltou, assim, na verdade, serve como memória, né? Porque se hoje nós estamos falando, de uma certa forma, chegou ao público, a um determinado público para se estar discutindo. Mas eu acho que ainda falta ter uma visão maior para o lado dessa obra atualmente, né? A gente fez até alguns vídeos, tem um livro recente lançado, Pano da Costa também, do IPAC, que a gente fala sobre isso. Eu conheci Lourdinha também naquele período com a Mestre Abdias, ela muito nova, hoje ela mora na França, né? Não temos assim muito contato, mas assim a obra foi importantíssima para a preservação dessa memória, né? Do IPAC, essa ligação com o IPAC, quando escreveu isso, e essa junção de Goya com Lourdinha, com Mestre Abdias, eu acho que foi fundamental também para a preservação do tecido. Ótimo, que bom, que bom. Você sabe, Ira, me dizer, eu acho que é importante para todos nós sabermos. Eu não sei se em nível nacional. Eu sei, por exemplo, que o acarajé é reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Quanto ao pano da costa, houve algum reconhecimento das instituições públicas? Por exemplo, o IPAC reconhece o pano da costa como patrimônio cultural? Ou isso ainda está em processo? Você tem alguma informação sobre isso? Se hoje, podemos falar que o pano da costa é reconhecido como institucional, pelas instituições que lidam com patrimônio, né? Por exemplo, no caso do IPAC. O IPAC reconhece o pano da costa como Olha, patrimônio cultural? Olha, ainda não saiu nada falando sobre isso, mas eu acredito que ele sabe da importância do pano da costa, tanto que ele faz vários trabalhos em cima sobre essa memória e essa preservação do pano. Ainda não se falou em se tornar um patrimônio, né, nacional, nacional, né, o pano da costa, mas eu acredito que é algo para se pensar, em se discutir, que o pano da costa, hoje, para nós do povo de Axé, é uma peça fundamental de preservação da roupa, da liturgia, né? Então, tem que ser também preservada como tal. Ótimo, ótimo. Num vídeo da Cultney é um site que trabalha com acervo digital da cultura negra. E você deu uma entrevista, na verdade é um vídeo sobre a Casa do Alacá e que tem depoimentos importantíssimos. Um deles que me chamou a atenção, todos são importantes, mas um dos que mais me chamou a atenção foi a fala de Olívia Santana, que na época era secretária do Trabalho
o estado da Bahia. E aí vocês. E durante todo o vídeo se fala em economia solidária, né? E aí eu queria que você explicasse como é que a Casa do Alacá, como é que ela funciona, como é que ela poderia funcionar nessa perspectiva de um projeto de economia solidária. Porque no vídeo ficou muito rápido, a gente não viu, quer dizer, eu não vi, mas eu gostaria que você externasse aqui para o público qual é essa relação da Casa do Alacá, do trabalho com o Alacá, com a confecção do Alacá, e como isso pode ser interpretado como um projeto de economia solidária. Ó, na verdade, a Casa do Alacá, ela foi criada para preservar a tradição, né? Mas Hum, nada se vive sem um retorno, né? Sim, E as exatamente. mulheres que iam aprender, conhecer a técnica, qual seria o retorno dela também, porque elas precisavam sustentar suas famílias, né? Sim. Então, qual foi a forma que a Casa Alacá agregou a técnica e a sua sobrevivência? A gente criou uma forma de que as tecelãs ela vendesse, ganhasse a sua porcentagem e deixasse para casa. Então, Uhum. com a FETRE, a gente fez uma parceria de divulgação desse mecanismo de preservação da tradição e, de uma certa forma, de que as mulheres que fizessem o curso elas tivessem uma renda para se manter também. Porque Uhum. hoje a gente pensa muito nas mulheres donas de casa, né? Que a tecelagem requer muito tempo. Sim. Você precisa sair da sua casa, você leva 8, vamos dizer, pode levar 4, 5, 6, 7 horas, dependendo do horário que você vai se planejar para fazer o pano, porque o pano não se faz assim rápido, a técnica ela é demorada. Sim. Mas ela pode sim render algum dinheiro para essas mulheres que não conseguem emprego lá fora. Então, a parceria com a técnica, com o conhecimento, com a preservação, é uma forma também de ela conseguir o dinheiro de sustento de casa. E foi nesse trabalho com a CETRI que a gente conscientizou essas mulheres do entorno e do espaço religioso, que além de a gente estar preservando, seria uma forma de ganho para elas também, Uhum. elas venderem e sobreviver com essa matéria, né? O Uhum. produto do Alacá. É Ó, difícil, porque é uma peça, vamos dizer assim, demorada, e muitas vezes as pessoas não querem, porque é uma arte. A tecelagem é uma arte que uhum. requer tempo, paciência, né? E também eu digo que é uma forma até de acalmar um pouco, porque faz você refletir, né? Você se conhecer, porque é uma energia, uma troca de energia. Você Uhum. põe sua energia no tecido de uma certa forma, mas as mulheres elas têm esse lado, né? Não é só mulheres, né? Você vê que foi Mestre de Dias que expandiu, mas se você for hoje ver, as mulheres dominaram o espaço da tecelagem e Exato. elas que estão produzindo em quase lá no terreiro de Mameto, lá Uhum. em Portão, também são liderados por mulheres. Mas Uhum. temos nosso professor Zelito, que está no Mauá, que é uma pessoa fundamental, que ensinou a Uhum. gente, ensinou lá, tem figuras masculinas que estão presentes. Mas quando você vai ver muitas mulheres trabalhando em torno disso. Então, Uhum. de que maneira essas mulheres poderiam estar levando sustento para sua casa, Uhum. preservando e dando continuidade ao trabalho do Pano da Costa. Foi isso que a gente fez parceria com a CETRI para conscientizar essas mulheres. De uma certa forma, a gente conseguiu um tempo, mas veio a pandemia, né? Uhum. Estacionou tudo, mas é uma coisa para o futuro dar seguimento. É. Você já respondeu a pergunta que eu faria em seguida, que é exatamente isso. Quando a gente vê no próprio vídeo da Courtney, a gente vê lá fotos antigas do Mestre Abdias passando conhecimento para as mais jovens, né? E aí a curiosidade é de saber como é que é a representação masculina nesse espaço da produção, né? De confecção do, né? Mas você já respondeu, acho que é interessante. Embora eu acho que os homens não sei como é que é hoje, você pode nos responder, mas a presença masculina é muito reduzida? Você acha que é pouco representativa? Ou basicamente hoje é um trabalho efetivamente executado pelas mãos femininas? Olha, na verdade, tive alguns alunos homens, Uhum. que hoje também, eu tenho um dos meus alunos, foi Dimas, é um babalorixá, que implantou Uhum. na casa dele também o curso de tecelagem, então ele aprendeu e levou para casa. Uhum. Teve outros jovens também que aprenderam, mas
quiseram dar continuidade. Mas eu acho assim, as mulheres, pelo fato de elas quererem ter a sua independência, né? E está vendo que a dificuldade de arranjar emprego é grande, então elas se dedicam muito mais na técnica, porque vai ser um conhecimento para a vida toda, né, dela, e uma arte, então elas se dedicam muito mais do que os homens. Os homens, eles não têm muita paciência, os atuais, né? Os que passaram aqui, eles são, sabe, muito agoniados, quebra a linha, então tem que ter um... E a sensibilidade da mulher que leva ela a ser persistente na técnica. Sim, muito bom. É, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, já estamos avançados no horário, mas tem uma pergunta que eu acho importante. Não faz muito tempo, a gente teve um debate aí, uma discussão, inclusive no âmbito das redes sociais, sobre questão de apropriação cultural, basicamente sobre o turbante, né? Porque o turbante também faz parte da indumentária das casas, dos terreiros, das comunidades terreiros. Quando vocês estão trabalhando, você está falando em gerar renda e tudo, também tem uma difusão do alacá, do pano da costa. A discussão que foi feita, ou que ainda está em curso, eu não sei necessariamente, mas é de que era uma apropriação indevida, porque muitas vezes as pessoas usavam turbante, sobretudo, inclusive, e mulheres brancas, sem terem ciência, sem terem conhecimento da dimensão simbólica do turbante, dimensão de tudo que o turbante representa, pelo menos para dentro das casas de culto, das casas de religiões de matriz africanas. Você, Ira, tem algum receio de que o alacá também possa ser consumido dessa maneira, sem que haja um conhecimento, sem que haja uma compreensão, apenas por um processo consumista, alguma coisa nesse sentido? Você tem algum receio de que isso venha a acontecer? Olha, na verdade, quando a gente produz o pano, a nossa função é conscientizar da importância da hierarquia dentro desse pano, dentro do espaço religioso. Mas quando a gente abre a porta, quando você fala da economia solidária, que a gente precisa sobreviver, que vem gente de outros países, a gente demonstra o pano de uma forma diferente. Porque assim, o pano ele vai contar uma história, ele tem uma importância religiosa dentro do espaço religioso e fora dele. Né? Mas quando você adquire seu pano, por exemplo, na África, nem todo mundo é de candomblé. Sim. Mas eles usam os toços, eles amarram a criança, eles botam o cesto. Então, o pano tem uma importância para ele naquele momento, no momento do trabalho, no momento de cuidar do seu filho. Então, assim, a história do pano tem para dentro da porteira e para fora da porteira do lado religioso. Então, assim, dentro da porteira, você tem que respeitar o pano como é da hierarquia. Fora, a gente já vê como um lado artístico, um produto artístico, que tem a sua história, a sua memória preservada dentro do espaço religioso, mas que, para a sobrevivência desse povo mesmo, ele também vem. Porque, se você vê a obra do mestre Didi, você vê que a obra dele sai de dentro do espaço religioso sem perder a essência, né, que conta o ibiri, o xaxará, você vê tudo, mas é um lado artístico, uma visão de um artista que leva o conhecimento dele de dentro do espaço religioso para fora, sem perder e sem desrespeitar o sagrado, né, o axé. Então, assim, quando eu vejo as mulheres usando um turbante, né, eu vejo lá fora como um turbante para embelezar, para ela se sente a autoestima dela valorizada, como um cachecol, como um encharpe, elas já vão usar de uma forma diferente. Quando a gente está na parte sagrada do axé, aquelas senhoras que estão usando, elas estão, porque elas têm uma hierarquia, ela tem um determinado tempo de axé que está podendo usar aquele determinado pano. Então, assim, eu vi essa discussão, eu fico assim, entre lá e entre cá, porque como eu trabalho com preservação e também com economia solidária, como é que eu vou falar para as mulheres que elas só têm que produzir e vender para as pessoas do axé e não para outras pessoas, se a gente trabalha com arte? Né? Que o pano da costa, além de ter essa importância religiosa, é uma arte. E a arte ela não é fechada para um determinado grupo. A arte é para todos. Ótimo. Ira, eu gostaria de finalizar minhas questões, porque eu não quero tomar todo o tempo, nem devo.
Como a Casa do Alacar se mantém? Vocês têm porque, por exemplo, em determinados existem projetos culturais que são custeados com fundos de apoio à cultura. Isso acontece em vários estados. No caso da Casa do Alacar, vocês têm algum tipo de apoio, algum tipo de recurso para manter, para dar continuidade ao trabalho da casa? Ou vocês têm um orçamento que é totalmente independente? Como você poderia falar um pouco sobre as formas, as maneiras como a Casa do Alacar se mantém? Se ela tem algum apoio de projetos culturais, algum tipo de recurso financeiro para a sua manutenção e continuidade? Olha, a Casa do Alacar, durante muitos anos, ela se manteve pelo dinheiro que ela vendia, né? A Casa do Alacar pertence à Sociedade Cruz Santa do Liachel Alfonjá, né? A gente entra em alguns editais, porque assim, a proposta da casa não foi só para ser um local para vender, foi um local para expandir, né, a técnica para outras pessoas que quisessem aprender, tanto pessoas da religião como pessoas do entorno, quem quisesse aprender a técnica de tecelagem, para que ela não viesse a morrer, né? A Uhum. tradição do pano. Porque quando eu falo assim, quando a pessoa vem aprender a tecer, ela não vem só aprender a tecer o tecido, ela aprende a história do espaço, porque assim, eu costumo dizer que o pano ele é feito de energia, e cada um traz a sua energia. Mas Uhum. quando entra na porteira, ela é agregada com a energia de Afonjá e de Iemanjá, a energia da casa. Então, Uhum. a gente agrega essa energia. Então, a casa, quando entra em alguns projetos, a gente entra em alguns editais para manter a casa. Durante muitos anos, a gente não entrou em edital nenhum. A gente fazia a produção, os turistas chegavam, a gente falava sobre o pano, sobre a importância do tecido, mostrava a técnica. De 2000, foi 2008 para cá que a gente começou a participar de alguns editais e, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar exatamente por quê? Porque a casa ela representa essa resistência e essa memória do tecido, da importância do tecido, da preservação do tecido. E é a primeira casa, terreiro, né, que tem uma casa de tecelagem dentro do espaço religioso e que a gente vem lutando durante muito tempo para que não se acabe. Então, a Associação Cruz Santo de Liachel Pofonjá, ela faz um papel importantíssimo quando ela toma para si porque a gente não está o tempo todo em editais, a importância de manter a casa, de dar continuidade à casa, de dar Uhum. fôlego à casa, né? Porque Uhum. material não brota, a gente tem que comprar, a gente tem que... Oh, perdi. Acho que o microfone dela fechou. Não estamos ouvindo. Não está. por Mãe Estela, Abriu. né? Hum. E depois Mãe Estela já tinha esse desejo de... A Casa Lacala foi fundada por Mãe Estela, e Sim. lógico que a Casa Lacala pertence à Sociedade Cruz Santa do Liachel Alfonjá, e essa sociedade que, quando a gente faz alguns editais, né, sai através da sociedade, exatamente, não temos um fundo específico que patrocina a casa. A gente entra de vez em quando em alguns editais, e durante, vamos dizer assim, mais de 15 anos a Casa Lacá se manteve pela economia solidária formada pela gente mesma. Aquilo que a gente vendia, a gente comprava material, a gente mantia. Era assim, o chamado que não tem um correio Nagô da Sim. fala, telefone sem fio, a Sim. gente tinha o nosso correio Nagô de material, de esforço entre as mulheres do espaço e do entorno. Era a gente que mantinha a casa, e a casa resistente e reside até hoje é graças a essa força dessas mulheres, né? Que elas se dedicavam para produzir, vender e elas mesmas comprar o material para poder dar seguimento à casa dela. Muito Não sei bem, se... muito bem. É, bom, eu teria outras questões, mas eu não vou mais me estender. Quero agora, então, passar a palavra ao público, que, né, se existirem pessoas interessadas em formular perguntas para a Ira,
sobre o trabalho, esse importante trabalho de confecção do pano da costa. Né? A palavra está franqueada, se houver alguma pergunta que a Ira, né, possa responder, ou algumas perguntas. Nós temos aí questões? Não há questão? Não há questão nenhuma? Não há pergunta nenhuma? Tenho uma questão aqui. É a É, Cristina de Cristina. Fátima Guimarães. Alaide, né? Eu gostaria que você... Irailde. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância do pano na hierarquização, né, no papel da mulher, né, da mulher negra, em termos da hierarquia, quando esse pano é utilizado, se existe um formato, se existe um modo de ser utilizado e, nessa utilização, ser caracterizado a hierarquia que posto que esta mulher negra está ocupando. Entendeu? Existe sim, entendi. O pano da costa em si, ele só é usado pelas pessoas que têm 7 anos de iniciação. As pessoas que têm de 3, elas usam um pano mais estampado, mas não é feito do tear. É um pano de cetim, de murim, né? Quando você completa 7 anos, você passa a usar o pano de alacá. Então, só se usa dentro dos terreiros tradicionais, porque hoje em dia, né, a gente não pode falar muito, porque tem Iaô usando o pano da costa. Quando eu falo pano da costa, eu falo o pano dentro do espaço religioso, né? Vou deixar bem claro, que dentro do espaço religioso, o pano, eu mesmo, para usar esse pano na minha cabeça, eu tive que ter permissão, porque eu vou falar do trabalho de alacá, porque eu ainda não completei minha obrigação de 7 anos. Dentro do lado religioso, eu não poderia usar ainda. Quando eu entregar minha obrigação de 7 anos, fizer minha obrigação, aí sim eu vou poder usar o pano de alacá. E tem vários formatos, porque agora eu não estou com pano, mas o pano acima do peito mostra que você, no caso, as ebames, né, elas usam o pano acima do peito ou embola um pouco abaixo da cintura, entre o útero, né? Porque o pano ele tem essa função de proteção dos peitos e do útero, da mãe ancestral. E o pano de cabeça, o alacá, o ojá, é o pano para cobrir o ori e proteger a gente, né, das influências. Então, o pano feito no tear tradicional é usado nas casas tradicionais por pessoas que já têm de 7 a mais. Pessoas que não completou e não entregou a obrigação, não fez a obrigação, ela não tem autorização para usar. É uma forma de hierarquia, de mostrar que você ainda não tem a sua obrigação toda concluída. Tá. Muito obrigada pelo esclarecimento. Professor Nelson, eu mandei uma pergunta lá no chat, por favor. Bom, enquanto encontram outra pergunta no chat, eu gostaria de fazer uma pergunta de sugestão. É evidente a importância cultural e patrimonial do pano da costa, dessa prática que deve ser protegida. Quero perguntar para Irailde, existe alguma movimentação, por não dizer um movimento, para solicitar que seja incluído como patrimônio? Pode ser algum movimento, por lo menos começar por uma articulação entre entidades que trabalhem com a cultura afro-brasileira. Que pode me dizer? Olha, na verdade, o IPAC ele sempre tomou a frente disso, né? Com as publicações de livros, de DVD. Ele deve estar tentando, ou já está encaminhando, né, o pano como patrimônio. Por enquanto, eu não estou ciente se já foi encaminhado, mas acredito que pelo
pelo valor que o IPAC dá ao trabalho da tecelagem, por todos os livros e vídeos e tudo que ele vem fazendo, ele já deve estar dando essa visibilidade para futuramente tornar o pano como patrimônio nacional. Ah, bom. Sim. Não, muito obrigado pela resposta. Eu acho que no site do IPAC tem algo falando sobre isso, sobre esse encaminhamento, esse procedimento. Eu vou procurar. Tá bom. Ira, por favor, me corrija a espectadora se eu estiver errado, porque eu estou tentando localizar aqui. Tem uma pergunta que eu não sei se é essa que foi apresentada, sobre o uso do pano da costa por homens. É uma polêmica, eu já vi muito debate em torno do assunto. Alguns dizem que é possível, uns dizem que sim, outros dizem que não. Gostaria que a Ira esclarecesse esse ponto para os ouvintes. É essa a pergunta? Eu estou equivocado? Eu acho que é essa a pergunta, né? É Você essa. pode responder, por favor? Ok. Olha, na verdade, se a gente for olhar as casas tradicionais, é porque, assim, minha mãe de santo, mãe Estela, ela sempre falava, meu tempo é agora, né? Há uma transformação no movimento, nas coisas. Eu vejo resistência de algumas senhoras de candomblés antigas, que homem não se usa pano de alacá, que o pano do alacá foi... É uma veste feminina exatamente para proteger o útero, o peito, aquilo que eu falei no início. Mas, ultimamente, com essa, vamos dizer assim, esse modismo dentro dos espaços religiosos, muita gente masculina está usando tanto ojá, né? O ojá, a gente sabe que o homem usava, mas lá num bori, numa coisa mais interna, não assim público, em salão, na rua. Ele sempre usava o guelê, o equeté, o filá, era o chapéuzinho que os homens saíam com aquelas roupas, os abadás, as coisas bem africanizadas. Mas, ultimamente, eles estão adaptando, né? Como traje de rua, né? Jogando no ombro quando vai a um terreiro. Porque, assim, as mulheres que iam para outro terreiro, que não ia trajada com a roupa de axé, elas levavam o pano da costa no ombro, para quando fosse saudar um orixá ou tomar a benção à mãe de santo, ela botasse na cintura, simbolizando uma saia, em respeito ao espaço, para você ver a importância do pano da costa, né, para a nossa religião, que ele poderia ser botado em cima de um vestido, como se fosse uma saia, para ir dar o odobale à mãe de santo, falar com o orixá, fazer uma dança, né, quando é tirada ela para prestigiar aquele momento, a Yalorixá ou a Ebame, que está com o alacá no ombro, jogar na cintura e dançar. Então, esses pais de santos atuais, né, eles acham que indo com um pano, eles estão simbolizando essa ligação. Eu já acho que perde um pouco a história da tradição. Mas, assim, como a Estela diz, né, tempo novo, tempo agora, as casas antigas estão tentando se manter da forma da tradição, como era antigo, mas a gente não pode interferir na evolução de cada espaço, né? Cada casa é cada casa. Isso tem a ver com uma questão séria, né, que é da espetacularização do sagrado. É um debate, e Mãe Estela tinha um posicionamento muito, a meu ver, muito coerente, muito correto no que diz respeito a essa espetacularização do sagrado afro-brasileiro. Muito bem. Mais questões, mais perguntas? Temos mais 5 minutinhos, se alguém quiser fazer uso da palavra. Peço agora aí a palavra. Meu nome é Samira, eu estou aqui com o login da professora Patrícia, mas eu sou a Samira, e eu faço parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, que é um projeto chamado Projeto Cabaça. E aí a gente, no último ano, né, conversou muito sobre a questão da economia solidária de terreiro, né, porque é um projeto voltado para as comunidades de terreiro. E a sua fala realmente me emocionou muito, assim, de ver como o pano da costa, né, ele é uma tradição, mas também se tornou a forma de sustento, né, de muitas mulheres. E aí eu só queria falar um pouco sobre isso mesmo, né, e
falar para a Iraildes que se ela quiser também participar, inclusive contando sobre a experiência dela no nosso projeto, ela é super bem-vinda. Posso deixar o e-mail aqui do projeto no chat. E também queria pegar assim, o e-mail dela para, de repente, a gente, né, trocar algumas ideias, para ela apresentar um pouco, né, dessa experiência tão rica que foi trazida hoje para a gente. Então, agradeço muito aí pelo espaço e agradeço muito pela Iraildes ter, né, falado coisas tão importantes para a gente. Obrigada também. O Depois Sérgio Anders quer fazer uma pergunta. Por Não é favor. nenhuma pergunta, é só um comentário, porque assim, as coisas que a Ira falou foram muito apropriadas para esclarecer coisas que estão acontecendo no momento agora. Porque a gente tem movimentos de militância, movimentos necessários e movimentos de defesa de direitos, e às vezes tudo se confunde num panelão. A gente lida com alunos, né? Professores lidamos com alunos de todos os tipos e formas. E eu tive um exemplo num grupo experimental de ópera, onde eu sou da aula da parte do canto lírico, então todos os alunos chegando para a gente trabalhar as áreas de ópera, e chegou uma menina num turbante. Ela é uma menina muito bonita, ela estava assim, maravilhosa, porque o turbante só valorizou a beleza dela, mas um dos meus alunos, o tenor de voz lindíssima, um menino negro, virou para mim e falou assim: professor, me segura, porque eu vou arrancar o turbante da cabeça dela. E eu, pera. Então eu me senti numa situação assim, meu Deus, me ajuda. Porque assim, eu tinha que entender o lado dele, mas eu não podia deixar que ele cometesse aquele absurdo, porque assim, peraí, aí a gente vai parar tudo na delegacia daqui a pouco, porque você vai agredir a menina porque ela está com o turbante, mas ela não tem direito de usar esse turbante. E assim, como a Ira explicou, ela usar o turbante para ela era algo que adicionava à beleza. É uma menina muito bonita. E o turbante adicionou algo à beleza dela. E ela comprou de alguém que fez. Então, ela ajudou a movimentar essa economia e trouxe um dinheiro para alguém que trabalha vendendo isso. Então, é muito lindo o trabalho da Ira e como que ela explica a importância e como tem esses dois lados. A significância de tudo isso dentro do sagrado e como que isso... Eu até repito falar. E como que isso é usado fora e como que isso é levado para fora do país e como que as pessoas usam isso de várias maneiras. E se a gente pensar que é uma maneira também da pessoa prestar uma homenagem e mostrar que aquilo é lindo, que eu estou usando porque eu acho que é lindo e de certa forma, divulgar também, talvez as pessoas não ficassem tão assustadas quando desce de cara com a pessoa não retinta usando um turbante, né? Outra coisa também de Ojá, aqui em Manaus eu já vi terreiro onde um iaô recém-feito não cobre a cabeça durante candomblé. E eu também já vi que durante candomblé o iaô tem que cobrir a cabeça. Então, assim, você vê que as casas são muito livres para tomarem certas decisões e a partir do momento que todo mundo se respeita e tentando seguir a tradição o máximo possível, já que o tempo que vivemos é o de agora, como a Estela de Oxóssi dizia, eu acho que a gente consegue chegar em algum lugar bom nisso tudo aí. Sempre lembrando que candomblé eu sei pouco, mas assim, é algo de tradição, algo de cultura, algo que vem de uma fonte da África e que, mesmo sofrendo assim, algumas mudanças no Brasil, porque né, passa por uma certa aculturização em certos momentos, por outras influências, né? Mas eu acho muito importante quando a gente ouve da fonte, que para mim, como pesquisador, são fontes primárias. E ainda eu acho que toda banca de defesa de mestrado e doutorado, onde o assunto tem a ver com religião, com matrizes africanas, que alguém da religião deveria fazer parte da banca, enquanto informação primária. Mas a pessoa não tem um título, mas, enfim, são os verdadeiros PhDs do conhecimento,
que a pessoa estuda, e parece que é uma coisa que você nunca vai saber tudo, né? Então é isso, é só um comentário para mostrar que eu estou feliz com o que eu vi aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem. O Anders, Anders, só dizer uma coisa, que eu acho importante, antes de passar a palavra para a Ira, porque você fez a pergunta para ela, mas eu também sou afro-religioso. Sim. Explicar o seguinte, nós não temos uma Bíblia, nós não temos um Alcorão, mas nós temos a tradição oral. E existem fundamentos. Muitas vezes você vê algumas atitudes que não correspondem à liturgia, porque na verdade é uma falta de compreensão de que existem fundamentos. Todos nós falamos, né? Quando a gente fala das tradições de matriz, as tradições sagradas de matrizes africanas, a gente fala muito em fundamento. O que é o fundamento? É a manutenção da tradição como deve ser. Como deve ser, não é porque a sua casa é no Amazonas, ou porque sua casa é no Mato Grosso, ou porque sua casa é na Bahia, ou porque sua casa é no Rio de Janeiro. Existe um fio, existe um eixo. Eu quero dizer que existe um eixo que dá sentido a todas essas tradições. Nós costumamos chamar de fundamento. Então, quando não se obedece, não se observa, muitas vezes quem parte para esse gesto está contaminado, até pela espetacularização, aquilo que eu falei do espetáculo, de transformar o candomblé no espetáculo, enfim. Eu estou falando porque eu me senti provocado também pela sua. Mas, Irailde, por favor, você quer comentar a fala do Sérgio? Não, eu só agradeço pela visão dele, né? Porque ele gostou do que a gente falou, e você também já falou do fundamento, falou das coisas necessárias. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro é que candomblé é algo brasileiro, viu? Na África, todo mundo sabe, no continente, e cada orixá é cultuado em um povo, né? O Xogô, a Belcutá, a Oió, cada um, Oió é Xangô, a Belcutá e a Manjá, o Xogô, o Xum. Então, cada um, quando chegou ao Brasil, que teve todos se agregaram, né, se juntaram para preservar. Então, assim, como a gente lida com o ser humano, com cabeças, né? Existe a tradição, existe, né? A gente tem que seguir. Então, as casas matrizes, né, ela não quer dizer que elas são as certas, mas elas tentam manter na sua essência a forma como foi deixado. E como eu falo de Mãe Stella, meu tempo é agora, que a gente respeita a evolução de cada casa, etc. Porque ele falou do Iaô, que fica sem o Ojá, mas isso não quer dizer... o certo seria proteger, porque para a gente Iaô é uma criança que acabou de nascer, é como se tivesse a moleira, a molinha, né, aberta para as energias, então a gente protege. O Ojá tem essa função de proteger a cabeça, o Filá proteger a cabeça. Se ele não queria usar um Ojá, tem um chapeuzinho, que é o guelê, tem o Filá, que são chapéus que são adequados para botar na cabeça, um branquinho para proteger. Então, assim, já foi dito, né? Você mesmo falou, explicou, eu só queria acrescentar isso na fala. Eu só agradeço o aprendizado. Como diz o psicanalista, ou a psicanalista, né? O nosso tempo acabou. Então, eu agradeço imensamente a participação de todas, todos, todes. Enfim, o contato da Ira Azipá, que ela vem de uma família tradicional e o sobrenome Azipá representa isso. Eu informo a vocês que a organização do primeiro colóquio tem o acesso, né, do primeiro web colóquio de estudos africanos sobre o Dia da África, tem o contato da Ira Azipá, então quem tiver interesse pode recorrer à coordenação do evento. Eu agradeço ao convite que me foi formulado, agradeço ao professor Dionísio Poibaro, da Universidade Federal do Pará, coordenador da Casa Brasil-África, pelo convite, a Samira pelos trabalhos técnicos, e a professora Kate também, com quem eu conversei e fizemos o alinhamento, a professora Lúcia Silva da Unesp e de todos os aqui presentes. Sigamos então no primeiro colóquio, que comemora hoje o dia 25 de maio, o Dia da África, e seguiremos então agora para a próxima mesa. Eu encerro aqui os trabalhos
Muito obrigado, Ira, pela sua contribuição, pelo seu valoroso depoimento sobre o Pano da Costa. Longa vida ao Pano da Costa, longa vida ao Alacá. É isso. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigado. Obrigado, axé. Eu que Axé. agradeço pelo convite, né, de estar aqui falando um pouco sobre o pano, né, da importância desse pano, né. E agradeço também você falar da minha família, né, que é uma família que é pouco conhecida no Brasil, que conhece o mestre Alapini, mestre Didi, mas na África a gente ainda estamos lá em Oió, uma família muito grande, uma família que é de tradição antiga. E aqui o Axipá é um terreiro de Egungun, né, casa de ancestral Egungun também, preservada. Eu só tenho que agradecer pelo espaço para poder falar um pouco sobre esse trabalho belíssimo. Obrigada a Kate também pelo convite, e a Patrícia, a professora Patrícia, que indicou, mostrou o meu trabalho, o trabalho da Cada Lacá. Meu não, né? O trabalho de todo o povo negro e todas as mulheres, porque eu sou uma em milhões de mulheres representantes. Eu tenho como espelho inicial Mãe Aninha, que é minha inspiradora, e eu espero ser inspiradora de muitas outras mulheres para continuar preservando a tradição do pano. Obrigada. Muito obrigado, Ira. Muito obrigado pela sua importante colaboração. Gente, sigamos então para a primeira mesa do colóquio, para a próxima mesa do colóquio. Um abraço. Tá bom. Tchau, tchau.